Você poderia, por favor, abrir comigo em sua Bíblia o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Estarei lendo a nova versão King James. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem com o vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que as roupas? Olhem para as aves do céu, pois não semeiam, nem colhem, nem recolhem em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Do campo, como eles crescem, eles não trabalham nem fiam, e ainda assim eu te digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Agora, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje é, e amanhã é lançada no forno, Ele não te vestirá muito mais, ó homem de pouca fé. Ou o que devemos beber, ou o que devemos vestir. Pois depois de todas essas coisas os gentios buscam. Pois o seu Pai Celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. Mas busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Estas são as palavras do próprio Jesus Cristo. E esta noite quero falar com você sobre algo que afeta cada um de nós, a preocupação. A preocupação se tornou uma epidemia em nosso mundo hoje. Na semana passada, conversei com um jovem empresário em Chicago. Ele tinha tudo o que o mundo diz que deveria fazer você feliz: uma carreira de sucesso, uma linda família, segurança financeira. Mas enquanto conversávamos, ele me confessou: Reverendo Graham, não consigo dormir à noite. Fico acordado, preocupado com minha companhia, preocupado com o futuro de meus filhos, preocupado com minha saúde. Sou bem-sucedido em todos os aspectos, mas sou infeliz por dentro. Este homem não está sozinho. As estatísticas são surpreendentes. De acordo com estudos recentes, os transtornos de ansiedade afetam 40 milhões de adultos somente nos Estados Unidos. Os médicos prescrevem mais de 50 milhões de prescrições de medicamentos ansiolíticos todos os anos. A Organização Mundial da Saúde declarou o stress como a epidemia de saúde do século XXI. Mas você não precisa de estatísticas para lhe dizer o que você já sabe em seu coração. A preocupação tornou-se tão natural quanto respirar para muitos de nós. Nós nos preocupamos com nossos empregos. Nós nos preocupamos com nossos filhos. Nos preocupamos com nossa saúde. Nós nos preocupamos com a economia. Nós nos preocupamos com o futuro. Nós até nos preocupamos com nossas preocupações. Quero perguntar a você esta noite: com o que você está preocupado? O que te mantém acordado à noite? Que fardo você está carregando que parece pesado demais para suportar? Deixe-me dizer uma coisa: a preocupação não é apenas desconfortável, é destrutivo. A preocupação é como uma cadeira de balanço. Dá-lhe algo para fazer, mas não leva a lugar nenhum. Do ponto de vista médico, a preocupação tem um impacto enorme na sua saúde física. Os médicos nos dizem que a preocupação e a ansiedade crônicas podem causar doenças cardíacas, hipertensão, problemas digestivos e enfraquecimento do sistema imunológico. Lembro-me de visitar um amigo no hospital há alguns anos. Seu médico lhe disse claramente: Senhor, seu corpo está literalmente sendo destruído pela preocupação. Mas os efeitos da preocupação vão além do físico. Mentalmente, a preocupação obscurece nosso pensamento. Isso rouba nosso foco. Isso nos rouba a alegria. Isso paralisa nossa tomada de decisão. Uma mente consumida pela preocupação não consegue pensar com clareza ou criatividade. Quantas oportunidades foram perdidas porque a preocupação impediu alguém de dar um passo de fé? O mais sério é que a preocupação causa tremendos danos espirituais. Em sua essência, a preocupação é a falta de confiança em Deus. Quando nos preocupamos, estamos essencialmente dizendo: Deus, não acredito que o Senhor possa lidar com esta situação. Não confio no seu plano. Preciso resolver isso sozinho. Pense nisso. Cada vez que escolhemos nos preocupar em vez de confiar, estamos questionando o caráter de Deus. Estamos duvidando do seu amor, da sua sabedoria, do seu poder e das suas promessas. É por isso que Jesus falou tão diretamente sobre preocupação em nossa passagem desta noite. Ele sabia que a preocupação não é apenas um problema menor, é uma questão espiritual que atinge o cerne do nosso relacionamento com Deus. Mas tenho boas notícias para você esta noite. O mesmo Deus que nos diz para não nos preocuparmos nos deu o antídoto para a preocupação. E é encontrada em uma das promessas mais preciosas de todas as Escrituras. Abra comigo em Jeremias 29:11. Pois eu conheço os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Você ouviu isso? Deus tem um plano para a sua vida. Não qualquer plano, mas um bom plano, um plano para prosperá-lo, não para prejudicá-lo. Um plano para lhe dar esperança e um futuro. Este é o fundamento da nossa mensagem esta noite. Pare de se preocupar e comece a confiar: Deus tem um plano para você.
Lembro-me de ter visitado uma pequena igreja na zona rural do Tennessee há muitos anos. Após o culto, uma senhora idosa se aproximou de mim. Seu rosto estava profundamente enrugado, suas mãos nudosas devido a décadas de trabalho duro. Mas os olhos dela brilhavam com uma paz que nunca esquecerei. Ela me disse: Reverendo Graham, passei pela Grande Depressão. Enterrei meu marido e 2 de meus filhos. Enfrentei mais dificuldades do que posso contar. Mas aprendi há muito tempo que Deus tem um plano, e seu plano é bom. Depois que realmente acreditei nisso, não pude mais me preocupar. Qual é o sentido de me preocupar quando o Deus do Universo está trabalhando em tudo para o meu bem? Esse é o tipo de confiança que quero que descobramos esta noite. Não uma fé superficial e alegre que desmorona sob pressão, mas uma confiança profunda e inabalável de que Deus está no controle e que seu plano para nós é bom. Nos próximos momentos, exploraremos por que nos preocupamos, o que o plano de Deus significa para nossas vidas e como podemos praticamente passar da ansiedade para a confiança. Mas antes de prosseguirmos, quero deixar uma coisa clara: não estou oferecendo uma fórmula para uma vida sem problemas. O próprio Jesus disse: Neste mundo tereis aflições, João 16:33. A vida cristã não consiste em escapar dos problemas, trata-se de enfrentá-los com Deus. Não se trata de ausência de tempestades, trata-se de ter uma âncora que se sustenta no meio da tempestade. Essa âncora é Jesus Cristo e a confiança de que Ele está executando seu plano perfeito em sua vida. Então, à medida que continuamos, convido você a abrir não apenas a sua Bíblia, mas o seu coração. Porque Deus quer falar com você esta noite. Ele quer tirar o fardo da preocupação de seus ombros e substituí-lo pela liberdade que advém da confiança em seu plano perfeito. Vamos orar antes de continuar. Pai Celestial, chegamos diante de Ti esta noite com nossas preocupações e ansiedades. Alguns de nós carregamos fardos que parecem pesados demais para suportar. Senhor, fale conosco através da Sua palavra. Ajude-nos a ver o Seu plano para nossas vidas e a confiar completamente em Ti. Em nome de Jesus, amém. A fonte de nossas preocupações. Agora que estabelecemos o problema da preocupação e a promessa de Deus de um plano para nossas vidas, quero que nos aprofundemos. Para superar a preocupação, devemos compreender sua origem. De onde vem a preocupação? Porque somos tão propensos à ansiedade, apesar da ordem clara de Deus de não nos preocuparmos. Vamos começar do início. Abra comigo o capítulo 3 de Gênesis. Este capítulo registra o que os teólogos chamam de a queda, o momento em que o pecado entrou na experiência humana. Antes de Adão e Eva desobedecerem a Deus, não havia preocupação no jardim do Éden. Você pode imaginar isso? Uma vida completamente livre de ansiedade, medo e estresse. Adão e Eva caminharam com Deus em perfeita confiança e perfeita paz. Mas veja o que acontece nos versículos 9 e 10 depois que eles pecaram. Então o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: Onde estás? Então ele disse: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu e me escondi. Você percebeu isso? A primeira emoção registrada depois que o pecado entrou no mundo foi o medo. Eu estava com medo. A partir desse momento, o medo, a ansiedade e a preocupação passaram a fazer parte da condição humana. A preocupação não é apenas um problema moderno, é tão antiga quanto o próprio pecado. Esta é a primeira fonte das nossas preocupações, a nossa natureza humana decaída. Preocupamos-nos porque somos criaturas caídas que vivem num mundo caído. A preocupação é um dos muitos sintomas do nosso relacionamento rompido com Deus. Lembro-me de ter aconselhado uma jovem que sofria de forte ansiedade. Ela me disse: Reverendo Graham, tentei de tudo para parar de me preocupar: meditação, remédios, pensamento positivo. Nada funciona. Eu disse a ela: Minha querida, você está tratando o sintoma sem abordar a causa. Sua ansiedade não é apenas um problema psicológico, é um problema espiritual. Está enraizado em nossa separação de Deus. A segunda fonte de nossas preocupações é o engano da autossuficiência. Abra comigo em Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Observe o contraste aqui entre confiar em Deus e confiar em nosso próprio entendimento. Quando confiamos em nós mesmos, na nossa própria sabedoria, na nossa própria força, nos nossos próprios recursos, a preocupação é o resultado inevitável. Por quê? Porque no fundo sabemos que não somos adequados para os desafios da vida. Sabemos que não temos todas as respostas. Sabemos que não podemos controlar o futuro. No entanto, a nossa cultura diz-nos constantemente o contrário. Você consegue. Acredite em si mesmo. Você está no controle do seu destino. Estas mensagens parecem fortalecedoras, mas colocam um fardo terrível sobre os nossos ombros. Se sou o mestre do meu destino e o capitão da minha alma,
então não tenho ninguém para culpar além de mim mesmo quando as coisas dão errado. E não tenho a quem recorrer quando surgem problemas que estão além do meu controle. Isto leva-nos à terceira fonte das nossas preocupações, a influência de uma cultura sem Deus. Veja a nossa passagem principal em Mateus 6:32. Jesus diz: porque os gentios buscam todas essas coisas. Pois vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. A palavra gentios aqui se refere àqueles que não conhecem a Deus. Jesus está dizendo que são as pessoas que não conhecem a Deus que buscam segurança material e se preocupam com suas necessidades básicas. Por quê? Porque eles não têm um Pai Celestial em quem confiar. Eles não têm nenhuma promessa divina a reivindicar. Eles não têm perspectiva eterna para confortá-los. Amigos, vivemos numa sociedade cada vez mais secular que tem empurrado Deus para as margens. E à medida que a nossa cultura se afastou de Deus, a ansiedade disparou. Isso é apenas uma coincidência? Eu não acho. Quando removemos Deus da equação, a preocupação surge para preencher o vazio. Eu estava conversando recentemente com um professor universitário que me contou sobre o aumento dramático da ansiedade entre seus alunos na última década. Esses jovens têm mais conforto material do que qualquer geração na história, disse ele, mas também estão mais ansiosos do que qualquer geração que ensinei. Quando lhe perguntei porquê, ele disse algo profundo: eles foram ensinados a ter sucesso, mas não a encontrar significado. Receberam informação, mas não sabedoria. Disseram-lhes para seguirem os seus corações, mas os seus corações os conduzem em círculos. Sem Deus no centro, a vida se torna uma fonte constante de preocupação. Preocupamo-nos em tomar as decisões certas porque não temos uma orientação definitiva. Preocupamo-nos em encontrar significado porque não temos um propósito final. Preocupamo-nos com o futuro porque não temos esperança final. Mas há uma quarta fonte de preocupação que não devemos ignorar: as táticas do inimigo. A Bíblia deixa claro que temos um adversário espiritual que trabalha ativamente contra a nossa paz e fé. Abra comigo em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Satanás sabe que um cristão preocupado é um cristão ineficaz. Quando estamos consumidos pela ansiedade, não estamos focados no reino de Deus. Não estamos compartilhando o Evangelho. Não estamos servindo aos outros. Estamos voltados para dentro, paralisados pelo medo. Acredito que a preocupação é uma das ferramentas mais eficazes de Satanás. Ele não precisa fazer você cometer algum pecado terrível para torná-lo inútil para os propósitos de Deus. Ele só precisa mantê-lo preocupado, com sua saúde, suas finanças, seus filhos, seu futuro. Uma mente preocupada não pode descansar nas promessas de Deus. Um coração preocupado não pode experimentar a paz de Deus. Uma alma preocupada não pode cumprir o propósito de Deus. Lembro-me de conversar com um missionário que serviu numa parte perigosa do mundo por mais de 30 anos. Perguntei-lhe como ele conseguiu perseverar apesar das constantes ameaças e dificuldades. Ele sorriu e disse: no início do meu ministério, percebi que Satanás queria usar a preocupação para me impedir de fazer a obra de Deus. Cada vez que me sentia ansioso com a minha segurança ou com o bem-estar da minha família, reconhecia isso como um ataque espiritual. Essa prática simples mudou tudo. Deixe-me dizer uma coisa importante: quando a preocupação bate à sua porta, a fé precisa responder. Quando Satanás sussurra pensamentos ansiosos em seu ouvido, você precisa responder com as promessas de Deus. Agora, quero deixar algo claro. Não estou sugerindo que todo caso de preocupação seja um ataque direto de Satanás. Às vezes, nossa ansiedade decorre de desequilíbrios químicos que requerem tratamento médico. Às vezes, é o resultado de experiências traumáticas que precisam de cura. Às vezes, é simplesmente a nossa resposta humana a circunstâncias difíceis. Mas seja qual for a causa imediata, a fonte última de preocupação é espiritual. Está enraizado em nossa natureza decaída, em nossa tendência à autossuficiência, na influência de uma cultura ímpia e nas táticas do inimigo. Compreender estas fontes ajuda-nos a ver a preocupação como ela realmente é, não apenas um sentimento desconfortável a ser gerido, mas uma questão espiritual a ser abordada. A preocupação não é apenas um problema psicológico, é um problema de fé. Não se trata apenas do que está acontecendo em sua mente, é sobre o que está acontecendo em seu coração. É por isso que Jesus abordou a preocupação no contexto do Sermão da Montanha, seu maior ensinamento sobre o discipulado. Ele sabia que a preocupação tem a ver fundamentalmente com onde depositamos a nossa confiança. Estamos confiando em nós mesmos, nas nossas circunstâncias, nos sistemas do mundo? Ou estamos confiando em nosso Pai Celestial que sabe do que precisamos e tem um plano para nossas vidas? Deixe-me contar uma história que ilustra esse ponto. Durante o auge da Guerra Fria, eu estava pregando na Europa Oriental, onde os cristãos enfrentavam verdadeira perseguição.
Depois de um culto, um pastor idoso se aproximou de mim. Suas roupas estavam poídas, seu corpo apresentava marcas de prisão e tortura por sua fé. Irmão Graham, disse ele, na América, os cristãos se preocupam com coisas que nem podemos imaginar, o tamanho de suas casas, a marca de suas roupas, se seus filhos vão para as faculdades certas. Aqui, nos preocupamos se seremos presos esta noite ou se nossos filhos terão a educação negada por causa de nossa fé. Aquele pastor encontrou o antídoto para a preocupação, uma confiança profunda e inabalável no plano de Deus. Ele descobriu o que Paulo quis dizer quando escreveu em Filipenses 4, 11, 13. Aprendi a estar contente em qualquer estado em que me encontre, sei ser humilhado e sei ter abundância. Em todos os lugares e em todas as coisas aprendi a ter fartura e a ter fome, a ter abundância e a sofrer necessidade. Posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esta é a liberdade que Deus quer para você, não uma vida sem problemas, mas uma vida sem preocupações. Não uma vida sem dor, mas uma vida sem ansiedade. Não uma vida onde tudo corre conforme o seu plano, mas uma vida de confiança no plano perfeito de Deus. Enquanto nos preparamos para passar para o próximo ponto, deixe-me pedir-lhe que reflita sobre sua própria vida. Quais são as fontes de preocupação em sua vida? Você está confiando em si mesmo em vez de em Deus? Você foi influenciado pelos valores do mundo e não pelas promessas de Deus? Você está permitindo que o inimigo use a preocupação para distraí-lo do propósito de Deus? Vamos tirar um momento para orar. Pai Celestial, confessamos que permitimos que a preocupação criasse raízes em nossos corações. Confiamos em nós mesmos em vez de em Ti. Fomos influenciados pelo mundo em vez de pela Tua palavra. Ouvimos as mentiras do inimigo em vez da Tua verdade. Perdoe-nos, Senhor. Ajude-nos a identificar as fontes de nossa preocupação para que possamos trazê-las a Ti. Em nome de Jesus, amém. Agora, vamos voltar nossa atenção para a verdade maravilhosa que pode nos libertar de preocupações, o plano perfeito de Deus para nossas vidas. O plano de Deus, o antídoto para a preocupação. Agora chegamos ao cerne da nossa mensagem esta noite. Vimos o problema da preocupação e examinamos suas fontes. Mas Deus não apenas diagnostica a nossa condição, Ele fornece a cura. E essa cura é encontrada na compreensão e na aceitação do seu plano perfeito para as nossas vidas. Abra comigo em Romanos 8:28, uma das promessas mais poderosas de todas as Escrituras. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Observe a confiança nessas palavras iniciais, e nós sabemos. Não esperamos, ou desejamos, ou pensamos, mas sabemos. Esta é uma certeza sobre a qual podemos construir nossas vidas. Deus está trabalhando todas as coisas, não apenas algumas coisas, não apenas as coisas boas, não apenas as coisas fáceis, mas todas as coisas, juntas para o nosso bem. Este é o primeiro aspecto do plano de Deus que precisamos compreender, o controle soberano de Deus. Nada acontece em sua vida por acidente. Nada pega Deus de surpresa. Nada está além de sua capacidade de usar para o seu bem final. A Bíblia está repleta de exemplos do plano soberano de Deus que se desenrola nas circunstâncias mais improváveis. Pensemos em José, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, falsamente acusado e lançado na prisão, aparentemente esquecido e abandonado. Durante anos, José teve todos os motivos para se preocupar com seu futuro. Mas Deus estava elaborando um plano que José não conseguia ver. Em Gênesis 50:20, depois que José se reuniu com seus irmãos que o traíram, ele fez esta declaração notável: vocês pretendiam mal contra mim, mas Deus pretendia que fosse para o bem, a fim de realizá-lo como é hoje, para salvar muitas pessoas vivas. O que parecia ser um desastre era na verdade orientação divina. O que parecia ser um motivo para preocupação era na verdade parte do maravilhoso plano de Deus. Ou considere Moisés, nascido numa época em que o faraó ordenou que todos os meninos hebreus fossem mortos. Sua mãe deve ter ficado preocupada ao colocar seu filho pequeno em uma cesta e colocá-lo flutuando no rio Nilo. Mas Deus estava no controle. Aquele bebê na cesta cresceria para libertar uma nação inteira da escravidão. Pensa em Davi, ungido como futuro rei, mas que passou anos fugindo do rei Saul para salvar sua vida. Naquelas cavernas escuras e esconderijos no deserto, Davi poderia ter ficado paralisado de preocupação. Em vez disso, ele escreveu salmos de confiança como o Salmo 31:15, os meus tempos estão nas tuas mãos. E o mais significativo, considera o próprio Jesus. Na noite anterior à sua crucificação, ele orou no jardim do Getsemane: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. O que parecia ser a maior tragédia da história, a crucificação do Filho de Deus, era na verdade o plano de Deus para salvar a humanidade. Amigos, se Deus pode usar a traição de José, a perseguição de Moisés,
o exílio de Davi e até mesmo a crucificação de Jesus para o bem, vocês não acham que ele pode lidar com tudo o que os preocupa esta noite? Lembro-me de aconselhar uma mulher cujo marido a trocou repentinamente por outra mulher. Seu mundo desabou durante a noite. Em meio às lágrimas, ela me disse: Reverendo Graham, não vejo como algo de bom possa resultar dessa dor. Gentilmente, lembrei-lhe de Romanos 8h28 e disse: Minha querida, você não precisa ver como Deus fará isso para o bem. Você apenas precisa acreditar que Ele o fará. 2 anos depois, recebi uma carta dela. Ela escreveu: Ainda não entendo porque o meu casamento acabou, mas agora posso ver como Deus usou esse capítulo doloroso para me aproximar dele, para desenvolver forças que eu nunca soube que tinha e para me preparar para um ministério para outras mulheres que passam por provações semelhantes. O segundo aspecto do plano de Deus que precisamos compreender é a sua promessa de provisão. Veja a nossa passagem principal em Mateus 6h26. Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm mais valor do que elas. Jesus usa aqui um argumento simples, mas profundo: se Deus cuida dos pássaros, quanto mais Ele cuidará de você. Os pássaros não se preocupam com a próxima refeição. Eles não ficam acordados à noite preocupados com o futuro. Eles simplesmente confiam que suas necessidades serão atendidas, e são. Agora, Jesus não está defendendo a irresponsabilidade ou a preguiça. Os pássaros não se preocupam, mas funcionam. Eles constroem ninhos. Eles procuram comida. Eles cuidam de seus jovens. Mas fazem tudo isso sem ansiedade, confiando na provisão do seu Criador. Quanto mais deveríamos nós, que fomos criados à imagem de Deus e redimidos por seu Filho, confiar em sua provisão. Jesus nos lembra que temos muito mais valor do que os pássaros. Não somos produtos aleatórios do acaso num universo indiferente. Somos filhos amados de um Pai Celestial que sabe exatamente do que precisamos. Em Filipenses 4h19, Paulo faz esta promessa: E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória, por Cristo Jesus. Observe que ele não diz algumas de suas necessidades, ou a maioria de suas necessidades, mas todas as suas necessidades. E o suprimento não vem dos recursos limitados da terra, mas de acordo com as riquezas da glória, os recursos infinitos do céu. Viajei para algumas das regiões mais pobres do planeta e conheci cristãos que não tinham quase nada em termos de bens materiais. No entanto, muitos deles demonstraram uma alegria e uma paz que envergonharam os crentes ocidentais abastados. Por quê? Porque aprenderam a confiar na provisão de Deus dia após dia. Lembro-me de ter visitado uma pequena aldeia em África onde as pessoas viviam em extrema pobreza. Depois de pregar, conversei com uma senhora cristã idosa cuja fé me impressionou profundamente. Perguntei a ela: Como você consegue quando a comida é escassa? Ela sorriu e disse: Reverendo, todas as manhãs agradeço a Deus pelo que Ele proporcionará naquele dia. Alguns dias é mais, outros dias é menos, mas sempre é suficiente. Ele nunca me falhou ainda. Esse é o tipo de confiança infantil que Deus quer que tenhamos, não nos preocupando com o amanhã, mas confiando nele para a provisão de hoje. O terceiro aspecto do plano de Deus é o poder da oração. Abra comigo em Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com a ação de graças, apresentem os vossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Observe a natureza abrangente desta passagem. Não fique ansioso por nada, não há nada grande ou pequeno demais para levar a Deus. Mas em tudo pela oração, tudo o que lhe diz respeito a Deus. E o resultado? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e mentes. A oração é o antídoto de Deus para a preocupação. Quando oramos, reconhecemos que Deus está no controle, não nós. Estamos reconhecendo que Ele tem o poder de mudar as nossas circunstâncias ou de nos mudar nas nossas circunstâncias. Estamos admitindo nossa dependência dEle, que é exatamente onde Ele quer que estejamos. A oração nem sempre muda a nossa situação, mas sempre nos muda. Alinha nossos corações com o plano de Deus. Isso nos lembra que não enfrentamos sozinhos os desafios da vida. Ele nos conecta aos recursos infinitos do céu. Lembro-me de uma história sobre o grande missionário Hudson Taylor, que fundou a missão para o interior da China. Durante um período particularmente difícil, quando os fundos eram baixos e as necessidades eram grandes, um colega de trabalho procurou profundamente preocupado com a sua situação. Taylor respondeu: Irmão, tenho 3 maneiras de lidar com as dificuldades. Primeiro, posso me preocupar com elas. O quarto aspecto do plano de Deus que precisamos compreender é a importância da entrega. Veja Provérbios 16h09. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Todos nós fazemos planos.
Todos nós temos sonhos, objetivos e aspirações. Não há nada de errado em planejar o futuro, na verdade, as Escrituras incentivam o planejamento sábio. Mas devemos manter os nossos planos com as mãos abertas, reconhecendo que o plano de Deus pode ser diferente do nosso e que o seu plano é sempre melhor. Rendição não significa resignação passiva. Significa alinhamento ativo com os propósitos de Deus. Significa dizer, como Jesus, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Significa confiar que Deus vê o que não podemos ver e sabe o que não podemos saber. Penso em Corrie ten Boom, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas e mais tarde se tornou uma poderosa testemunha de Cristo. Certa vez, ela disse, quando um trem passa por um túnel e escurece, você não joga fora a passagem e pula. Você fica quieto e confia no maquinista. É assim que se parece a rendição, confiar no engenheiro divino mesmo quando o túnel está escuro e o caminho a seguir não está claro. Alguns de vocês esta noite estão em um túnel escuro. Você não consegue ver o caminho a seguir. Seus planos foram descarrilados. Seus sonhos foram destruídos. Seu futuro parece incerto. E a preocupação se tornou sua companheira constante. Quero lhe dizer que Deus tem um plano para você. Pode não ser o plano que você teria escolhido. Pode envolver desvios e atrasos que você não entende. Mas seu plano é perfeito e seu plano é bom. Em Isaías 55, 8, 9, Deus diz: Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O plano de Deus para a sua vida é mais elevado, mais amplo, mais profundo e melhor do que qualquer coisa que você possa planejar para si mesmo. E a chave para vivenciar esse plano é a rendição, abandonar o controle de como as coisas deveriam ser e confiar em Deus sobre como as coisas são. Lembro-me de aconselhar um jovem casal que durante anos tentou ter filhos. Mês após mês, suas esperanças aumentaram e depois foram frustradas. A preocupação deles se transformou em amargura e a amargura deles se transformou em raiva contra Deus. Porque Ele não nos dá o desejo de nossos corações, eles me perguntaram. Gentilmente sugeri que talvez Deus tivesse um plano diferente, não um plano menor, mas diferente. Talvez Ele quisesse usar a dor deles para prepará-los para um ministério especial a outros que estavam sofrendo. Talvez Ele os estivesse protegendo de algo que não podiam ver. Talvez Ele os estivesse conduzindo à adoção, onde poderiam proporcionar um lar amoroso para uma criança que não tinha nenhum. Vários anos depois, recebi uma foto deles, eles estavam com seus 2 filhos adotivos de um país em desenvolvimento. A nota com a foto dizia: Obrigado por nos ajudar a entregar nosso plano e abraçar o plano de Deus. Agora entendemos que essas crianças sempre foram destinadas a ser nossas. Nossa preocupação quase nos fez perder o melhor de Deus. Amigos, preocupação e confiança não podem coexistir. Cada momento gasto em preocupação é um momento gasto sem confiança. Cada pensamento ansioso é uma declaração de dúvida no plano de Deus. Cada noite sem dormir passada com medo é uma oportunidade perdida de descansar em suas promessas. Mas a boa notícia é esta: você pode escolher a confiança em vez da preocupação. Você pode escolher a fé ao invés do medo. Você pode optar por acreditar que o plano de Deus para a sua vida é bom, mesmo quando as circunstâncias não o são. Deixe-me perguntar esta noite: o que você está segurando e que precisa entregar a Deus? Que preocupação você precisa entregar em suas mãos capazes? Que área da sua vida você está tentando controlar quando Deus lhe pede para confiar? Vamos tirar um momento para orar. Pai Celestial, reconhecemos seu controle soberano sobre todos os aspectos de nossas vidas. Agradecemos por sua promessa de suprir todas as nossas necessidades. Viemos a você em oração, lançando nossas ansiedades sobre você porque você se importa conosco. E agora, entregamos nossos planos a você, confiando que seus caminhos são mais elevados do que os nossos. Ajude-nos a parar de nos preocupar e a começar a confiar em seu plano perfeito. Em nome de Jesus, amém. Agora, vejamos alguns passos práticos que podemos tomar para passar da preocupação à confiança em nossa vida diária. Passos práticos para confiar no plano de Deus. Exploramos o problema da preocupação, examinamos suas fontes e descobrimos o plano de Deus como antídoto. Mas como tornamos isso prático? Como passamos da compreensão intelectual dessas verdades para a experiência pessoal? Como podemos realmente parar de nos preocupar e começar a confiar? Quero compartilhar com você 4 passos práticos que podem ajudá-lo a confiar no plano de Deus para a sua vida. O primeiro passo é mergulhar na palavra de Deus. Abra comigo no Salmo 1:9-105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho. Isso nos mostra onde dar o próximo passo. Revela o caráter de Deus, suas promessas e seus propósitos.
Quando estamos cheios das Escrituras, temos uma defesa contra a escuridão da preocupação. Veja, a preocupação prospera nas sombras da ignorância. Quando não sabemos quem é Deus ou o que Ele prometeu, nossas mentes preenchem as lacunas com medo. Mas quando saturamos nossos corações e mentes com as Escrituras, construímos um alicerce de verdade que pode resistir às tempestades da ansiedade. Quero desafiá-lo esta noite a estabelecer o hábito diário de estudo da Bíblia. Não apenas leitura casual, mas estudo intencional. Encontre um lugar tranquilo, abra sua Bíblia e peça a Deus que fale com você através de sua palavra. Sublinhe as passagens que abordam o medo e a ansiedade. Memorize versículos que o lembrem da fidelidade de Deus. Anote os insights que Deus lhe dá. Deixe-me sugerir algumas passagens para começar. Salmo 23, que nos lembra que o Senhor é o nosso pastor. Isaías 41, 10, que promete a presença e a força de Deus. Filipenses 4, 6, 9, que nos dá uma receita para a paz. E Romanos 8, 28, 39, que nos assegura que nada pode nos separar do amor de Deus. Lembro-me de conhecer uma mulher que lutou contra a ansiedade severa durante anos. Ela me disse: Reverendo Graham, tentei de tudo, terapia, medicação, técnicas de relaxamento. Elas ajudaram um pouco, mas o avanço veio quando comecei a memorizar as Escrituras. Agora, quando a preocupação me ataca, tenho a palavra de Deus pronta como minha defesa. Quando minha mente diz: e se essa coisa terrível acontecer? Eu respondo com: mesmo que isso aconteça, Deus prometeu nunca me deixar ou me abandonar. Amigos, a palavra de Deus não é apenas informação, é transformação. Não são apenas palavras numa página, é a voz viva de Deus falando diretamente à sua situação. Como Hebreus 4:12 nos diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. O segundo passo prático para confiar no plano de Deus é cultivar uma vida de oração. Vejam Tessalonicenses 5:17. Ore sem cessar. A oração não é apenas algo que fazemos, é uma maneira de vivermos. É manter uma conversa constante com Deus durante todo o nosso dia. É trazer todas as preocupações, todas as decisões, todas as alegrias e todas as tristezas para Ele. Não estou falando de orações formais e eloquentes. Estou falando de comunicação honesta e sincera com seu Pai Celestial. Às vezes é tão simples quanto dizer: Senhor, estou preocupado com esta situação. Não sei o que fazer. Por favor, ajude-me a confiar no seu plano. A oração muda as coisas, mas o mais importante é que a oração nos muda. Isso muda nosso foco dos nossos problemas para o nosso provedor. Isso nos lembra que não enfrentamos a vida sozinhos. Ele nos conecta aos recursos ilimitados do céu. Quero sugerir uma abordagem prática à oração que tem ajudado muitos a superar as preocupações. É chamado de método ACTS. A. Adoração. Comece louvando a Deus por quem Ele é. C. Confissão. Admita suas preocupações e medos a Deus. T. Ação de graças. Agradecer a Deus por suas bênçãos e fidelidade. S. Súplica. Peça a Deus o que você precisa. Quando estruturamos nossas orações dessa maneira, começamos focando na grandeza de Deus e não nos nossos problemas. Reconhecemos nossa tendência de nos preocupar em vez de confiar. Recordamos a fidelidade passada de Deus, o que aumenta a nossa confiança na sua provisão futura. E então, a partir dessa posição de fé, levamos nossos pedidos a Ele. Lembro-me de aconselhar um empresário que estava enfrentando uma possível falência. Sua empresa estava falindo e ele estava preocupado com o futuro. Eu o incentivei a reservar um tempo todas as manhãs para orar usando o método ACTS. Meses depois, ele me contatou com uma atualização. Seu negócio realmente faliu, mas algo notável aconteceu no processo. Através da oração, ele me disse: Deus mudou minha perspectiva. Percebi que minha identidade não estava no sucesso do meu negócio, mas em ser filho de Deus. Minhas orações diárias me ajudaram a entregar o resultado a Deus e a confiar em seu plano, mesmo quando ele não correspondia ao meu. Hoje, estou trabalhando em um campo completamente diferente, e posso dizer honestamente que estou mais realizado do que nunca. A oração não salvou meu negócio, mas me salvou de ser destruído pela preocupação. O terceiro passo prático para confiar no plano de Deus é cercar-se de crentes. Abra em Hebreus 10, 24, 25. E consideremo-nos uns aos outros para estimular o amor e as boas obras, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas exortando-nos uns aos outros, e muito mais à medida que vedes que o dia se aproxima. Deus nunca pretendeu que enfrentássemos nossas preocupações sozinhos. Ele nos criou para a comunidade, para encorajar uns aos outros, para orar uns pelos outros, para lembrar uns aos outros da fidelidade de Deus quando somos tentados a esquecer. Quando nos isolamos, nossas preocupações aumentam. Eles se tornam monstros no escuro. Mas quando os trazemos para a luz da comunhão cristã, muitas vezes eles diminuem para um tamanho administrável.
Há algo de poderoso em ouvir outro crente dizer: já estive onde você está e Deus foi fiel. Ele será fiel a você também. Exorto-o a envolver-se numa igreja que crê na Bíblia, onde possa desenvolver relacionamentos significativos com outros cristãos. Junte-se a um pequeno grupo onde vocês possam compartilhar suas lutas e orar juntos. Encontre um crente maduro que possa orientá-lo em sua jornada de fé. Durante os meus anos de ministério, observei que os cristãos que melhor lidam com os desafios da vida não são necessariamente os mais talentosos ou os mais instruídos, eles são os mais conectados. Eles têm uma rede de crentes que os apoiam, oram por eles e os direcionam de volta à verdade de Deus quando a preocupação ameaça dominá-los. Penso em uma jovem mãe que conheci que estava paralisada pela ansiedade quanto ao futuro dos filhos. Ela se preocupava constantemente com sua saúde, sua educação, seu desenvolvimento espiritual. A virada aconteceu quando ela se juntou a um grupo de oração de mães em sua igreja. Pela primeira vez, ela me disse: percebi que não estava sozinha em meus medos. Essas outras mães entenderam exatamente o que eu estava passando. Começamos a orar pelos filhos uma da outra e a lembrar uma à outra das promessas de Deus. O quarto passo prático para confiar no plano de Deus é focar nas perspectivas eternas. Veja Colossenses 3:2. Concentrem-se nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Muitas das nossas preocupações decorrem de uma perspectiva temporal. Estamos tão focados no aqui e agora que perdemos de vista a eternidade. Preocupamos-nos com coisas que, à luz da eternidade, simplesmente não importam. Jesus abordou isso em Mateus 6:19-21. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não arrombam e roubam. Quando nos concentramos nos valores eternos em vez das preocupações temporais, muitas das nossas preocupações desaparecem naturalmente. Começamos a fazer perguntas diferentes, não como posso ficar mais confortável, mas como posso ser mais semelhante a Cristo. Não o que as pessoas vão pensar de mim, mas o que Deus pensa de mim. Não como posso proteger o que tenho, mas como posso usar o que tenho para o reino de Deus. Lembro-me de visitar um rico empresário em sua casa palaciana. Apesar de seu sucesso material, ele estava visivelmente ansioso e infeliz. Durante nossa conversa, ele confessou: Reverendo Graham, gasto toda a minha energia me preocupando com meus investimentos, minha reputação, meu legado. Mas ultimamente tenho-me perguntado, qual é o sentido de tudo isso? Sugeri gentilmente que sua perspectiva era muito pequena. Encorajei-o a ver a sua vida através das lentes da eternidade, a considerar como poderia usar os seus recursos e influência para o reino de Deus. Vários anos mais tarde, ouvi dizer que ele simplificou significativamente o seu estilo de vida, estabeleceu uma fundação para apoiar o trabalho missionário e encontrou a paz que lhe tinha escapado durante os seus anos de acumulação de riqueza. Amigos, quando nos concentramos nas perspectivas eternas, nossas preocupações terrenas são colocadas em seu devido lugar. Eles não desaparecem, mas não dominam mais. Eles são ofuscados pela glória que nos espera e pelos propósitos que Deus tem para nós agora. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 4:17-18. Pois a nossa leve tribulação, que dura apenas um momento, opera para nós um peso de glória muito maior e eterno, enquanto não olhamos para as coisas que se vêem, mas para as que não se vêem. Pois as coisas que se vêem são temporárias, mas as coisas que não se vêem são eternas. Estes 4 passos práticos, mergulhar na palavra de Deus, cultivar uma vida de oração, rodear-se de crentes e concentrar-se nas perspectivas eternas, podem transformar a sua relação com a preocupação. Eles não farão com que seus problemas desapareçam, mas mudarão a forma como você os enfrenta. Eles não eliminarão todo o stress da sua vida, mas ajudarão você a lidar com o stress de uma forma que honra Deus. Deixe-me compartilhar uma história final que reúne esses princípios. Anos atrás, conheci um homem chamado Robert, que recebeu um diagnóstico de câncer devastador. Os médicos deram-lhe meses de vida. Como você pode imaginar, ele inicialmente ficou dominado pela preocupação com a dor, com a possibilidade de deixar a família, com assuntos inacabados. Mas Robert tomou uma decisão que transformou seus últimos meses. Ele decidiu confiar no plano de Deus, fosse ele qual fosse. Ele mergulhou nas Escrituras, memorizando passagens sobre a fidelidade de Deus e a vida eterna. Ele desenvolveu uma rica vida de oração, passando horas conversando com seu Pai Celestial. Ele permaneceu profundamente conectado à comunidade de sua igreja, permitindo que eles apoiassem ele e sua família. E ele manteve uma perspectiva eterna, dizendo muitas vezes: quer eu tenha 2 meses ou 20 anos, meu objetivo é o mesmo, honrar a Cristo e preparar-me para a eternidade. Visitei Robert pouco antes de ele morrer. Apesar de sua fraqueza física, havia uma paz sobrenatural nele. Reverendo Graham, ele me disse: o câncer tirou minha saúde, mas me deu algo precioso, eliminou todas as preocupações triviais que costumavam me consumir.
Agora vejo claramente o que importa e o que não importa. Eu não trocaria essa clareza por nada. Robert morreu como viveu aqueles últimos meses, confiando no plano de Deus. Seu funeral não foi apenas um momento de luto, foi um testemunho poderoso de uma vida que venceu as preocupações por meio da fé. Amigos, essa mesma vitória pode ser sua. Não por causa da sua própria força ou sabedoria, mas por causa do Deus que o mantém em suas mãos. O Deus que tem um plano para a sua vida. O Deus que te ama mais do que você pode imaginar. Enquanto nos preparamos para concluir a nossa mensagem desta noite, quero perguntar-lhe: você está pronto para parar de se preocupar e começar a confiar? Você está disposto a tomar essas medidas práticas, não apenas esta noite, na emoção do momento, mas amanhã, no dia seguinte e no dia seguinte? Você está preparado para entregar sua ansiedade ao Deus que cuida de você? Vamos orar juntos. Pai Celestial, agradecemos-te pelo teu plano perfeito para as nossas vidas. Ajude-nos a mergulhar na tua palavra, a desenvolver uma vida de oração consistente, a conectar-nos profundamente com outros crentes e a manter uma perspectiva eterna. Dá-nos coragem para confiar em ti quando tudo dentro de nós quer se preocupar. Entregamos nossas ansiedades a ti agora mesmo, acreditando que tu cuidas de nós. Em nome de Jesus, amém. Agora, vamos reunir tudo isso ao concluirmos nossa mensagem. Conclusão. Meus queridos amigos, viajamos juntos através da epidemia de preocupação que assola o nosso mundo. Examinamos suas fontes, descobrimos o plano perfeito de Deus como antídoto e exploramos passos práticos para passar da ansiedade à confiança. Agora, ao concluirmos, quero deixar-lhes um desafio e um convite. Vamos recapitular o que aprendemos. 1. A preocupação não é apenas desconfortável, é destrutivo para nossa saúde física, mental e espiritual. 2. A fonte das nossas preocupações reside na nossa natureza decaída, na nossa tendência para a autossuficiência, na influência de uma cultura ímpia e nas táticas do inimigo. 3. Deus tem um plano soberano para as nossas vidas que é bom, mesmo quando as nossas circunstâncias são difíceis. 4. Podemos praticamente confiar no plano de Deus emergindo em sua palavra, cultivando uma vida de oração, cercando-nos de crentes e focando em perspectivas eternas. Mas o conhecimento por si só não é suficiente. Tiago 1:22 nos diz: mas sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, quero desafiar cada um de vocês esta noite a agir. Quero que você identifique sua maior preocupação neste momento. Qual é a coisa que te mantém acordado à noite? Qual é o fardo que parece pesado demais para suportar? Talvez seja um problema de saúde, uma dificuldade financeira, um problema de relacionamento ou uma incerteza sobre o futuro. Agora, quero que você faça algo que possa parecer difícil, até mesmo assustador. Quero que você entregue essa preocupação a Deus agora mesmo. Não amanhã, não quando você se sentir pronto, mas agora. Abra as mãos, liberando simbolicamente esse fardo, e diga: Senhor, eu dou isso a ti. Escolho confiar no teu plano. Lembre-se de que a rendição não é uma resignação passiva. É confiança ativa. É dizer: Deus, não entendo porque isso está acontecendo, mas acredito que tu és bom e confio em teu plano para a minha vida. Alguns de vocês podem estar pensando: Reverendo Graham, você não entende minha situação. É muito complexo, muito doloroso. Meus amigos, posso não conhecer suas circunstâncias específicas, mas conheço o Deus que conhece. E Ele é maior do que qualquer problema que você enfrenta. Lembro-me de um poema de Corrie ten Boom. Nenhum poço é tão profundo que ele não é ainda mais profundo. Com Jesus mesmo em nossos momentos mais sombrios. O melhor permanece. E o melhor ainda está por vir. Esse é o Deus a quem servimos, um Deus que é mais profundo do que o nosso abismo mais profundo, mais alto do que a nossa montanha mais alta e maior do que o nosso maior problema. Agora, tenho mais um convite para você esta noite. Alguns de vocês têm tentado enfrentar os desafios da vida com suas próprias forças. Você tem carregado o peso da preocupação porque não conhece o Deus que se oferece para carregá-la por você. Você tem tentado navegar pelas complexidades da vida sem a orientação daquele que o projetou e conhece os planos que ele tem para você. Se for você, quero convidá-lo a começar um relacionamento com Jesus Cristo esta noite. Veja, confiar no plano de Deus começa com o conhecimento pessoal de Deus. E esse relacionamento é possível através de Jesus. João 3:16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama você tanto que enviou seu Filho para morrer pelos seus pecados, para preencher a lacuna entre você e Ele. Quando você aceita Cristo como seu Salvador, você não está apenas ganhando uma passagem para o céu, você está ganhando um Pai Celestial que se preocupa com cada detalhe da sua vida. Você está ganhando um pastor que o guia pelos vales mais sombrios. Você está ganhando um advogado que intercede por você.
você está ganhando um amigo que é mais próximo do que um irmão. Se você está pronto para iniciar esse relacionamento, para trocar suas preocupações pela sua paz, seu plano pela sua vontade perfeita, convido você a orar comigo agora mesmo. Vamos inclinar nossas cabeças. Senhor Jesus, venho a Ti esta noite, reconhecendo que tentei lidar com a vida sozinho e isso me deixou preocupado e sobrecarregado. Se você fez essa oração com sinceridade, seja bem-vindo à família de Deus. Sua jornada de confiança no plano de Deus apenas começou. Para quem já conhece a Cristo, desafio você a renovar seu compromisso de confiar nele. Cada vez que a preocupação surgir, combata-a com uma escolha consciente de confiar. Cada pensamento ansioso é uma oportunidade de confiar nas promessas de Deus. Lembrem-se, meus amigos, o plano de Deus para a sua vida é bom. Pode nem sempre ser fácil, pode nem sempre fazer sentido para você, mas é sempre, sempre bom. Ele está trabalhando todas as coisas para o seu bem e para a sua glória. Ao encerrarmos, deixe-me deixá-los com estas palavras do profeta Jeremias. Elas eram verdadeiras para o povo de Deus há milhares de anos, e são igualmente verdadeiras para você hoje. Pois eu conheço os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Que você saia daqui esta noite com uma confiança renovada no plano de Deus para a sua vida. Que você enfrente o amanhã não com preocupação, mas com confiança. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Oremos. Pai Celestial, agradecemos-te pelo teu plano perfeito para cada um de nós. Ajuda-nos a confiar em ti mesmo quando não conseguimos localizar-te. Quando a preocupação bate à nossa porta, dá-nos forças para responder com fé. Obrigado por não enfrentarmos os desafios da vida sozinhos, mas contigo ao nosso lado. Que as nossas vidas sejam um testemunho da tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos vocês. Vá em sua paz e em seu poder.